Olá! Vamos à nossa primeira aula de redação. E como vocês sabem, o nosso objetivo será sempre o texto do tipo dissertativo argumentativo. Mas nessa primeira aula, nós vamos levar a vocês outros tipos de texto. Por quê? Porque nós acreditamos que a partir do momento que vocês conhecerem outros tipos de texto, vai ficar muito mais fácil para vocês entenderem o que é um texto do tipo dissertativo argumentativo. E eu quero lembrar a vocês também que tipo de texto não é a mesma coisa que gênero textual. O tipo de texto, ele se manifesta num ou noutro gênero. Tanto é que, às vezes, nós encontramos um gênero textual contendo 1, 2, 3 ou até mais tipos de texto. Tudo bem? Mas vocês vão percebendo isso, essa diferença entre tipo e gênero, durante a nossa aula. Vamos então ao nosso primeiro tipo de texto. A professora pede ao aluno: dê um exemplo de um verbo. Ele pensa e responde indeciso: bicicleta. Bicicleta não é verbo. Pede em seguida exemplo de verbo a outro estudante. Ele também pensa e arrisca: plástico. Ela se irrita: pelo amor de Deus, plástico não é verbo. Pergunta então a um terceiro: diga um verbo. Lulinha nem pensa e prontamente diz o que ela entende de forma nítida como hospedar. Muito bem, até que enfim. Hospedar é um verbo. Agora diga uma frase com o verbo que você escolheu. Hospedar da bicicleta é de plástico. Aqui nós temos um texto do tipo narrativo. São marcas fundamentais desse tipo de texto o enredo, o narrador, as personagens, o espaço e também o tempo. Vamos dar uma olhadinha. Olhem só. Essas marcas vermelhas, elas representam a presença do narrador, aquele que vai contar a história. A professora pede ao aluno, ele pensa e responde indeciso, e assim por diante. Aqui, essas marcas em verde, elas representam a presença das personagens, no caso a professora e os alunos. Dê o exemplo de um verbo, bicicleta, bicicleta não é verbo, e assim por diante. Esse tipo de texto narrativo, ele está presente em gêneros como conto, fábula, crônica, romance, anedota e também depoimento. Vamos ao nosso próximo tipo de texto. A Caolha era uma mulher magra, alta, macilenta, peito fundo, busto arqueado, braços compridos, delgados, largos nos cotovelos, grossos nos pulsos, mãos grandes, ossudas, estragada pelo reumatismo e pelo trabalho, unhas grossas, chatas e cinzentas, cabelo crespo, de uma cor indecisa entre o branco sujo e o louro grisalho. Desse cabelo cujo contato parece dever ser áspero e espinhento, boca descaída, numa expressão de desprezo, pescoço longo, engenhado, como pescoço de urubus, dentes falhos e cariados. Aqui nós estamos diante de um texto do tipo descritivo. E a marca fundamental desse tipo de texto é a descrição. O autor usa esse texto para descrever lugar, pessoa, fato, objeto. E o recurso linguístico empregado nesse tipo de texto é o uso de adjetivos. Vamos dar uma olhadinha. Magra, alta, macilenta, fundo, arqueado. Como vocês podem perceber, aqui nós temos vários adjetivos que o autor usou para descrever a Caolha. Esse texto aqui é fragmento do conto A Caolha, da autora Júlia Lopes de Almeida. Esse tipo de texto descritivo, ele está presente em gênero como conto, crônica, romance, folheto turístico, cardápio e também anúncio classificado. Vamos ao nosso próximo tipo de texto. Manual de instrução de um fogão Electrolux. Ao sentir cheiro de gás dentro de casa, tome as seguintes providências. 1. Apague toda e qualquer chama. 2. Não acenda qualquer tipo de chama. 3. Não mexa em interruptores elétricos. 4. Não utilize o telefone celular próximo ao local. Saia do ambiente e faça ligação de um lugar aberto e ventilado. 5. Feche o registro da entrada de gás. 6. Abra as janelas e as portas, permitindo maior ventilação do ambiente. Aqui nós estamos diante de um texto do tipo injuntivo ou instrucional. São marcas fundamentais desse tipo de texto a explicação e também o método.
O autor ele usa esse tipo de texto para orientar o seu leitor a realizar alguma tarefa. E o recurso linguístico empregado nesse tipo de texto é o verbo no modo imperativo. Vamos dar uma olhadinha. Tome, apague, acenda, mexa, utilize, saia, faça, feche, abra. Esse tipo de texto, o injuntivo, ele está presente em gênero como manual de instrução, receita, pode ser receita culinária, receita médica, bula, tutorial e textos com regras de comportamento. Vamos ao nosso próximo tipo de texto. Oi, você tem namorado? Não, quem é você? É o seu namorado. Aff, não sabia que você escondia o nosso amor. Desculpa, amor. É que eu pensei que fosse meu pai. Ele também me mandou uma mensagem anônima essa semana. Sim, sou eu, seu pai. Vamos ter uma longa conversa essa semana. Aqui nós temos um texto do tipo dialogal. E a marca fundamental desse tipo de texto, é claro que é o diálogo. Esse tipo de texto está presente em entrevista, conversa telefônica e também chat. Vamos a mais um tipo de texto. O tempo está mudando no sul do país. Nesta quarta-feira, 21, o tempo mudará bastante na fronteira com o Uruguai. Tem previsão de tempestades, raios, rajadas de vento e até queda de granizo a qualquer hora do dia, por causa das áreas de instabilidade que deixam as nuvens bem carregadas sobre a região. Continuará chovendo do litoral do Espírito Santo até Sergipe. Aqui nós temos um texto do tipo preditivo. E a marca fundamental desse tipo de texto é a predição. E o recurso empregado nesse tipo de texto é o verbo no futuro. Vamos dar uma olhadinha. Vejam só, mudará e também continuará. Esse tipo de texto preditivo, ele está presente em previsão astrológica e também previsão meteorológica. Vamos a mais um tipo de texto. Em 20 de julho de 1969, astronautas americanos pisaram pela primeira vez em solo lunar. Mais de 600 milhões de pessoas acompanharam ao vivo pela televisão, quase um terço da população mundial da época. Eram 5 horas, 17 minutos e 40 segundos, horário de Brasília, do dia 20 de julho de 1969. O comandante da Apollo 11, Neil Armstrong, saiu da cápsula lunar e lentamente desceu os degraus. Ele disse a frase que sintetizou a vitória espacial. É um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade. Aqui nós estamos diante de um texto do tipo expositivo. E são marcas fundamentais desse tipo de texto a conceituação, a definição e também a informação. Vamos dar uma olhadinha. O nosso texto, ele é extremamente informativo. Mas eu separei aqui algumas informações para mostrar a vocês. Vamos lá. Mais 600 milhões de pessoas, quase um terço da população mundial. Eram 5 horas, 17 minutos e 40 segundos, horário de Brasília, do dia 20 de julho de 1969. Esse tipo de texto, o expositivo, está presente em livro didático, reportagem, texto científico e também em enciclopédia. E assim nós encerramos a nossa primeira aula e eu espero vocês na nossa próxima aula.